Então agora a gente vai para o exercício 11. Ele tem uma pequena complicadinha, vocês vão ver qual é, mas não é nada... É só para a gente trabalhar aqui um pouco com as variações das estruturas de repetição. Então vamos ler junto de novo o exercício para entender o enunciado. Dado um limite inferior e superior, calcule a soma de todos os números pares contidos nesse intervalo. Então significa que se der o número 1, o primeiro número, o segundo número, eu tenho que somar todos os números que estão nesse intervalo. Faça a validação de dados de forma que o segundo número informado seja maior que o primeiro. Isso é importante? Isso é. Porque se eu não tiver certeza disso, olha, dado um limite inferior e superior, calcule a soma de todos os números pares contidos. Vamos supor que eu entrasse com o número 1 e menos 10. Não vai funcionar, porque o meu limite superior ele é menor que o meu limite inferior. Então, quando eu fizer para, ele não vai fazer nenhuma vez, porque a condição nunca vai ser verdade. Vou mostrar para vocês na condição. Então, o que o exercício quer é isso, que você leia dois números, tenha certeza que o segundo número é maior que o primeiro para caracterizar um intervalo positivo e soma todos os números pares que estejam contidos nesse intervalo. Então, qual que é a saída? A soma dos números pares. Qual que é a entrada? Os limites, são dois inteiros. E processamento, começar pelo sucessor do limite inferior, quer dizer, do próximo, indo até o anterior ao limite superior, eu verifico se o número é par, se ele for par, é uma variável acumuladora. Como é que eu verifico se o número é par? A gente já viu em outros exercícios que uma forma muito fácil e que a gente costuma usar para determinar se o número é par é dividir ele por 2. Se o resto é 0, ele é par. Se o resto é 1, ele é ímpar. Tá? E vocês já conhecem uma instrução para fazer isso. Então, vamos ao programa, né? Programa, função início. Então, aqui eu já comecei a fazer uma coisa diferente, que é uma coisa que eu e Tana gosto. E cada programador tem o seu jeito. Mas, lembra, nos exercícios anteriores do capítulo 1 e 2, eu expliquei para vocês a questão da indentação. De a cada chave eu andar um pouquinho. Então, quando eu crio a estrutura programa e abro uma chave, o que eu estou criando? Estou criando um código no meu computador, da onde começa. É daqui que ele vai começar a executar. A função início, então vocês vão ver, a gente vai ver mais na frente, eu posso ter várias funções no programa. Aqui, só que sempre vai começar do início. Abro uma chave, ando um pouquinho. Então, declaração das variáveis. Eu falei para vocês no outro exercício de que é possível você ir declarando as variáveis ao longo do programa. Eu não gosto, eu gosto já de reservar minhas variáveis no começo do programa, reservar minha memória, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho o número inteiro 1, número inteiro 2, que vão ser os meus limites do meu intervalo. O número i, que é um contador, para saber se eu ainda estou dentro desse meu intervalo. E a minha soma vai ser um acumulador. O que eu vou fazer? Ela começa com 0. Por que ela começa com 0? Porque eu só vou somar os números pares. Bom, então, entrada de dados. Escreva um número inteiro, eu leio o número 1, e agora leia o número 2. O que é essa função? O que o programa pediu? Ele pediu para validar se o número 2 é maior que o número 1, para eu ter um intervalo positivo. Então, olha só, enquanto o número 2 for menor ou igual ao número 1, o que significa isso? Significa que essa função só vai ser verdadeira se o usuário entrou com o número 2 errado. Por exemplo, entrou com o final do meu limite menor que o início do meu limite. Porque eu só vou entrar nesse laço quando essa condição for verdadeira. Então, a gente só entra nos laços com as condições verdadeiras. Então, do jeito que está programando aqui, está pressupondo que está errado. Se o usuário colocou o número 2 menor que o número 1, desculpe, mas o número inteiro tem que ser maior que o anterior, e leia o número 2. Quantas vezes? Até
o número 2 ser maior que o número 1. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu entrei com o número 1 e o número 2 menos 10. O número 2, ele é menor ou igual ao número 1? Ele é menor. Então, desculpe, mas o número deve ser inteiro e maior que o anterior. Leia o número 2. Aí o usuário, de novo, digita errado. Menos 1. Menos 1 é menor que 1? É menor que 1. Continuo digitando errado. Então, desculpe, mas o número deve ser inteiro e maior que o anterior. Leia o número 2. 10. Agora eu digitei certo. 10 é menor que o número 1? Não. Então, eu venho para o processamento. Eu já não entro mais. Por quê? Porque essa minha condição passou a ser falsa. Processamento. Eu começo do meu número 1 mais 1, quer dizer, do meu primeiro número depois do meu intervalo, enquanto eu não chegar no limite superior, eu faço o quê? Se o número dividido por 2, quer dizer, o resto da divisão por 2, porcentagem nos dá o resto, é igual a 0, o número é par. Então, eu coloco o i, que é o número que eu estou tratando, incremento no soma. Soma igual a soma anterior, que estava em 0. Agora, por exemplo, na primeira conta vai passar a ser o quê? Soma mais o número que eu descobri que é par. E incremento o i. Né? Então, por exemplo, nosso exemplo, o número 1 é 1 e o número 2 é 10. Tá? Então, o meu i vai ser 2. 2 é menor que 10? Se 2 dividido por 2, o resto é 0, é par? É par. Então, soma vai ser igual a 0 mais 2, 2. E igual a 3. 3 é menor que 10? 3 dividido por 2, o resto é 0? Não. 3 dividido por 2, o meu resto é 1. Vem para cá. E igual a 4. 4 é menor que 10? 4 dividido por 2 é 2 e sobra 0. Então, soma é o quê? 2, porque estava 2, mais 4. A minha soma passou a ser 6. E igual a 5. E assim por diante. Tá? Então, um bom exercício quando a gente faz é fazer isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, falando para vocês, porque esse exercício é bastante simples. Às vezes a gente não consegue fazer. Então, o que a gente faz? A gente vai escrevendo. Se i for 1, se for 2. A gente testa a gente mesmo para ver se o programa está certo. Que foi o que eu fiz aqui com do 1 igual a 1, a 2 igual a 3, igual a 4, igual a 5. E na saída, eu vou escrever o valor soma.